Então, imagine a seguinte situação. Você é uma pessoa solitária que passa a maior parte do seu tempo em casa no seu quarto, fazendo roupas para cosplay como hobby. E apesar de ser uma pessoa maior de idade ou um adulto se preferir, você tem dificuldades em conversar com gente que você não conhece, além de ter muito medo de multidões. Mas, apesar disso tudo, sua adorável irmãzinha sempre estará para lhe ajudar. E inclusive ela traz uma amiguinha na qual você fica obcecada para colocá-la nas suas roupas, tirar várias fotos dela para ficar admirando. Eu sei, isso parece muito algum tipo de descrição de filme vindo da Deep Web ou coisa do tipo, mas não se preocupe, tudo isso é apenas uma premissa, meio fora de contexto, eu sei, do anime que hoje eu irei falar, na qual é Watashi ni Tenshi ga Mayorita, ou Um Anjo Veio Voando Até Mim, se preferir. E nesse vídeo eu vou falar bem por cima da história enquanto eu dou minha opinião 100% genérica que com certeza você ouviria em outro canal de anime por aí. Enfim, meu nome é Renin, ou Genin, por enquanto, e eu tenho um canal de opinião / review de animes, pelo menos na maior parte do tempo. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A história desse anime mostra o cotidiano da Miyako Hoshino. Hoshino Senpai? Como eu estava dizendo, iremos acompanhar o dia a dia da Miyako, na qual eu vou encurtar para Miyane pelo resto do vídeo. A Miyane é a típica pessoa tímida, como eu disse lá no começo, mas com algumas diferenças. Ao invés de ser a típica nerd com cara de bunda que fica lendo livros em cemitérios ou qualquer merda emo do adolescente, ela vai ter o hábito de criar roupas, costurar fantasia para fazer cosplay e também vai saber cozinhar. E nesse ponto eu me identifiquei um pouco com ela, afinal eu também faço arte e sei cozinhar um pouco. E olha, eu sei que desenhar é diferente de costurar, mas como ambos requerem imaginação e técnica para poder criar algo decente, na minha cabeça eu vejo certa semelhança. E ainda nesse tópico de semelhanças, não posso deixar de citar o medo de falar com pessoas também. Não chega a ser algo crônico por parte minha, mas às vezes dá um certo nervosismo meio sinistro, mas nossas semelhanças acabam por aí, pois afinal ela tem uma irmã que vive dando suporte para Miyane. E tem mais um detalhe, ela gosta um pouco demais de uma certa criança, que daqui a pouco eu falo mais sobre. E olha, eu gosto de lolis, mas eu sei muito bem distinguir realidade de ficção, diferente de certas pessoas. E não, eu não uso Discord, muito menos vivo trancado no meu quarto. Enfim, vamos voltar à história. Um dia Hinata leva a Hana para casa dela e por algum motivo, meio que a Miyane fica obcecada com a Hana e decide se tornar uma amiga dela. Mas como ela tem fobia social, claro que ia dar errado na primeira tentativa. Então a Hinata fala para ela se ela der doce vai dar certo esse lance de amizade com a Hana. Então ela vai lá e cozinha, mas sem mime agora, isso realmente parece delicioso. Mas aí que vem a sacada da Miyane, ela vai fazer esse doce pra Hana em troca dela ser meio que a musa dela. Isso gera momentos um pouco desconfortáveis pra Hana, na qual ela até fala às vezes pra Miyane que parece ser uma pessoa muito suspeita, tipo algo meio criminoso. Mas aí os episódios vão passando e novas personagens vão sendo introduzidas como a Noa, que alguns podem achar a personalidade dela meio irritante, mas eu gostei dela. Sei lá, ela só é legal de ver. Diferente da Koyori, bicho chato do cara. E também tem a Canon, ela é legal também. Só que elas vão ficar de lado se comparado com as três que eu citei anteriormente. Então a história vai se desenrolando, a Hinata, a Noa e a Hana vão se tornando mais íntimas através de brincadeiras, como andar nas sombras e brincar de pigue-pega, enfim, coisas de crianças. O que me lembra um pouco da minha infância, que apesar de ter sido um pouco solitária, tinha seus momentos de felicidade. Aí elas também vão ficando mais próximos da Miyane, e inclusive ela até vai em um festival com as três. Só que ela quase acaba sendo presa por ficar tirando foto escondida das pequenas. E anota aí, essa não vai ser a primeira vez que ela vai ser pega. E depois disso nós descobrimos que a Miyane não era uma preguiçosa, que fica o dia inteiro no quarto, pois, pasmem, ela vai pra faculdade, sabe? Um lugar que estuda e tal, e principalmente tem muita gente. E nós já sabemos qual é a combinação de ansiedade social mais muitas pessoas, que é igual a um sentimento de vazio indescritível. Como na minha época de escola.
E também na faculdade conhecemos a Matsumoto, que para resumir é a stalker da Miyane, no qual ela sabe de tudo da Hoshino, medidas, número de telefone, enfim, o básico. Não que eu saiba como stalkear alguém, imagina. E é até um pouco engraçada essa situação da Miyane com a Matsumoto, pois meio que faz um paralelo em relação a Hana e a Hoshino. E ela vê como é no mínimo bizarro ter alguém que é obcecado por você a ponto de saber mais da sua vida do que você mesmo. Mas esse fato fica meio que de lado, já que elas acabam se tornando amigas, entre várias aspas. Inclusive a Matsumoto acaba ajudando a fazer fantasias para o festival, que daqui a pouco eu falo sobre. Antes, alguns pontos interessantes a se destacar, como o nome da cachorrinha da Matsumoto, Miyako, que é o nome da protagonista. E também o pequeno desenvolvimento que a Miyako tem, que ela vai superando aos poucos a timidez dela. Inclusive ela deixa de ter esse cabelo na frente do olho. Por fim, nós descobrimos um pouco do passado dela, que ela era Ed. Uou, e ela se envergonha disso, assim como a mãe. Mas eu não vou mostrar aqui para não estragar sua experiência. E por último, o festival, na qual ocorrem umas situações bem legais, como brincadeiras com todo mundo que foi mostrado no anime. Então, quando menos esperamos, vemos as pequenas atuando na peça que dá o nome do anime. Mas eu não vou falar dela aqui, senão irei estragar sua experiência. A única coisa que eu quero que você mantenha em mente quando for assistir é que essa peça será um tanto quanto fofa, mas também um pouco trágica. Esse anime foi algo um pouco estranho para mim. Apesar de eu ter me divertido, eu não pude deixar de me comparar com a Miyane, tirando a parte de gostar de criança, que isso fique bem claro. Eu percebi que apesar da vida ser difícil e que em alguns momentos pode parecer que nós estamos sozinhos, no fundo ainda teremos nossa família para nos apoiar. Mas é uma pena que isso não tenha acontecido comigo. Nossa, eu deixei o vídeo com clima de velório, né? Já sei. Que tá uma piada. Você sabe o que o faxineiro falou no 11 de setembro? Meu amigo, por que tem um avião gigante no meio da